Aliás, você acha que consegue me entregar 30 peças dessa até a semana que vem? Consigo, sim. Antes, deixa eu só dar uma conferida em algumas medidas aqui, porque sabe como é, né? Um erro de leitura pode ser fatal, viu? O que mais tem é erro de leitura, não é? Oh, como tem. E olha que o paquímetro é um instrumento preciso. Agora, se o sujeito não souber usar o paquímetro, é a mesma coisa que largar um carro de Fórmula 1 na mão do motorista amador. E agora que você já sabe bastante coisa sobre o paquímetro, chegou a hora de aprender a usar esse instrumento da melhor maneira possível. Na teleaula de hoje, você vai aprender a usar corretamente o paquímetro. Vai ver quais são os erros de leitura mais comuns e, principalmente, vai saber quais são os cuidados de conservação que se deve ter para conservar o paquímetro. Ah, se todo mundo tomasse cuidado com um instrumento assim. É uma luta convencer o pessoal a tomar cuidado. E cuidado com o instrumento é economia de tempo e qualidade de produção. No final, todo mundo sai ganhando. E se você também quiser sair ganhando, conserve seu lugar em frente à TV, porque a nossa teleaula já está começando. Ô Sofia, eu já estou preparando todo o material, porque depois de tudo que eu aprendi, só falta ver como é que usa corretamente o paquímetro. Isso mesmo, hoje a gente vai aprender a usar o paquímetro. Vamos lá. E a gente vai começar com colocação de medidas no paquímetro. Tá, e como é que faz isso? Quer ver um exemplo? No sistema inglês, se a gente for abrir o paquímetro numa medida dada em polegada fracionária, a gente tem que ver se a fração tem como denominador 128. Legal, mas e se não tiver? Se não tiver, a gente tem que substituir pelo equivalente com o denominador 128. Olha aqui. 9. 64 de polegada, por exemplo, não tem denominador 128. Então, a gente pega 18, 128 de polegada, que é uma fração equivalente a 9 64 de polegada, e tem denominador 128. Aí, a gente divide o numerador, que é 18, por 8. E por que por 8? Porque 8 é o número de divisões do nônio. Depois de fazer a conta de dividir, a gente vai ver que o quociente indica a medida da escala fixa, e o resto mostra o número do traço do nônio que coincide com o número da escala fixa. O engenheiro Adriano vai dar umas dicas pra gente sobre a correta utilização do paquímetro. O mais importante que o operário tem de saber fazer é abrir o paquímetro na medida pedida, para ele poder regular uma medida, conferir uma traçagem. Aquela regrinha do denominador 128? Essa mesmo. Por exemplo, para você abrir o paquímetro na medida 25, 128 de polegada, é preciso observar o seguinte. Na fração 25, 128 de polegada, o denominador já é 128. Então a gente divide o numerador 25 pelo número de divisões do nônio, que é 8. O quociente é 3 e o resto é 1. Então, o paquímetro deverá indicar o terceiro traço da escala fixa e apresentar o primeiro traço do nônio, coincidindo com um traço da escala fixa. Se fizer como o nosso amigo falou, não tem erro. Foi bom você falar isso. Eu me lembro de outra coisa muito importante quando o assunto é paquímetro: os erros de leitura. Mas me diga uma coisa, e os erros de leitura são muitos? Bom, além da falta de habilidade do operador, os erros de leituras podem ser provocados pelo paralaxe e pela pressão de medição. E o que é o paralaxe? O erro de paralaxe acontece porque a coincidência entre o traço de escala fixa e o traço de escala móvel depende do ângulo de visão do operador. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou dar um exemplo para ver se é o que eu estou pensando. Quando eu estava vindo para cá gravar esta reportagem, eu falei para o motorista do carro de reportagem que a gasolina ia acabar. Aí ele falou que tinha bastante e que dava para andar muito ainda. Mas de onde eu estava, eu jurava que a gasolina estava no fim. E não estava. Este é um erro de leitura muito comum. E não tem jeito de corrigir isto? Não, e eu vou te explicar por quê. Olha aqui. O cursor, onde é gravado o nônio, por razões técnicas de construção, tem uma espessura mínima. Aqui ele está simbolizado pelo A minúsculo. Ele fica sobre a escala principal. Assim, os traços do nônio, aqui representados por TN, são mais elevados do que os traços de escala fixa, aqui representados por TM. Bom, esse erro
erro de paralaxe é um troço que a gente tem que tomar muito cuidado, né, Ananias? Tem sim, e olha aqui por quê. Se a gente colocar um instrumento perpendicular à vista e os traços do nônio e os da escala principal estiverem sobrepostos, cada um dos olhos projeta o traço do nônio em posição oposta. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu fizer a leitura nessa posição, eu leio 4 décimos de milímetro. E fazendo a leitura com o paquímetro numa posição perpendicular aos olhos, a leitura correta é 45 centésimos de milímetro. Ó, erro de paralaxe eu já entendi o que é. Agora essa tal de pressão de medição, é um erro que acontece como? Eu vou te mostrar. Dá uma olhadinha. Ih, esse cursor tá meio torto, né? Um pouco. O erro de pressão de medição acontece no jogo do cursor, que é controlado por uma mola e 2 parafusos. Se o cursor ficar inclinado em relação à régua, isso vai alterar a medida. O cursor não pode estar muito preso nem muito solto. O operador deve regular a mola para adaptar o instrumento à sua mão. Para isso, ele tem que girar os parafusos até encostar no fundo e depois retornar mais ou menos 1/8 de volta. Depois do ajuste, o movimento do cursor deve ser suave, mas sem folga. Agora que a gente viu como evitar alguns erros, vamos falar sobre a técnica de utilização do paquímetro. Para ser usado corretamente, o paquímetro precisa ter seus encostos limpos e a peça que vai ser medida tem que ser posicionada corretamente entre eles. É muito importante abrir o paquímetro com uma distância maior que a dimensão do objeto a ser medido, para que não tenha atrito entre o paquímetro e a peça. Veja que o centro do encosto fixo deve ser encostado numa das extremidades da peça. Aí, o paquímetro deve ser fechado suavemente até que o encosto móvel toque a outra extremidade. Depois de fazer a leitura, com a peça no paquímetro, ele deve ser aberto e a peça retirada, mas sem tocá-la nos encostos, hein? Alguns cuidados são necessários no uso do paquímetro para medidas externas e internas, medidas de profundidade e de ressaltos. Com este paquímetro aqui, Vitorino, como é que você faz para determinar a medida externa dessa peça? Medida externa? Deixa eu ver, ó. Eu encosto a peça aqui no encosto fixo e fecho o paquímetro suavemente, ó. Não, tá errado, ó. No caso de medida externa, a gente tem que colocar a peça entre os bicos de medição de maneira mais profunda, para evitar o desgaste das pontas dos bicos. Para determinar a medida externa com mais segurança, as superfícies de medição dos bicos e da peça devem ser bem apoiadas, para evitar erros como esse da imagem da esquerda. Ao lado, a gente pode ver a superfície com um apoio correto. Agora eu quero ver se você consegue determinar corretamente a medida interna dessa peça. Medida interna? Vamos pensar um pouco? Deixa eu ver. Nas medidas internas, as orelhas devem ser colocadas o mais profundo possível, sem raspar na peça. Nunca dessa maneira. E acho que o paquímetro tem que estar paralelo à peça. Senão, olha aí o que acontece. Daqui dá para ver melhor qual a posição errada e qual a posição certa do paquímetro. Ainda falando em medidas internas, acho que para medir o diâmetro interno com mais segurança, as superfícies de medição das orelhas têm que coincidir com a linha de centro do furo. Nas medidas internas, o operador tem que tomar a máxima leitura para diâmetros internos e a mínima leitura para faces planas internas. Tudo pronto para começar, Caio? Pronto, claro. Eu tô louco para saber quais os cuidados que a gente tem que tomar com a medida de profundidade. Então presta atenção aqui. Na medida de profundidade, a gente tem que apoiar o paquímetro corretamente sobre a peça. Se ele ficar inclinado assim, a leitura vai ser incorreta. E essa haste aí também é usada para medidas de ressaltos? De jeito nenhum. Olha aqui. Nas medidas de ressaltos, a gente tem que colocar a parte apropriada do paquímetro para ressaltos perpendicular à superfície de referência da peça.
A vareta de profundidade não deve ser usada nesse tipo de medição porque não permite um apoio firme, tá vendo? Então, faltou a gente aprender alguma coisa sobre o uso correto do paquímetro? Faltou o principal, a conservação do paquímetro. Como todo instrumento de medição, o paquímetro precisa de muito, mas muito cuidado com o manuseio. Por isso, para você ficar por dentro, eu vou falar agora os 5 mandamentos da boa conservação do paquímetro. Manejar o paquímetro sempre com todo cuidado, evitando choques. Não deixar o paquímetro em contato com ferramentas para não lhe causar danos. Evitar arranhaduras ou entalhes, pois isso prejudica a graduação. Não pressionar o cursor além do necessário. Limpar e guardar o paquímetro em local apropriado. Bom, em matéria de paquímetro a gente aprendeu bastante hoje, mas não custa ficar de olho na revisão para ver se não escapou nada. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a fazer a colocação de medida no paquímetro. Viu que os erros de leitura mais comuns são a paralaxe e a pressão de medição. Aprendeu algumas técnicas de utilização do paquímetro. E finalmente viu que a conservação do material é um fator muito importante quando o assunto é medição. Bom, com esta teleaula a gente encerra o nosso estudo sobre paquímetro. Mas é bom praticar sempre. Por isso, sempre que for possível, é bom você ler algumas medidas. Comece dando uma boa revisada no seu livro e resolvendo os exercícios. Falando nisso, você está conservando seu livro em bom estado? Olha lá, hein? Ele também é um instrumento útil, pois mede o nosso conhecimento. Até a próxima aula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.